Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues para mais um vídeo da nossa série Calculando um Edifício. Nesse vídeo nós vamos falar sobre pilares de extremidade ou pilares de borda, como vocês preferirem. No nosso último vídeo a gente viu pilares de centro e vimos todo o roteiro de cálculo para um pilar de centro. E aí vocês me perguntam, Felipe, o que muda para um pilar de borda? Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais curto do que o último vídeo sobre pilares, porque o roteiro de cálculo é praticamente o mesmo, tá? A única coisa que vai mudar é o seguinte. Aqui nós temos uma esquemática de um pilar de borda, né? Que nós temos um pilar que recebe duas vigas de cada lado e uma viga não contínua em uma das suas faces. Esta viga não contínua vai gerar um momento neste pilar, independente, pessoal, se esta viga for ou não engastada. Daí você fala assim, mas Felipe, como assim? Eu considerei lá o nosso apoio, o nosso pilar, um apoio simples, né? Então teoricamente não iria gerar momento. E como que funciona isso? Bom, mesmo considerando como um apoio móvel ou um apoio fixo estaticamente, na teoria você não vai gerar momento na viga, né? Um pico de momento negativo na viga por conta deste apoio fixo ou apoio móvel que não restringe a rotação. Porém, eu não sei se vocês se lembram que no detalhamento do nosso pilar, nós consideramos uma armadura porta-estribo de 8 milímetros e fizemos a ancoragem dessa armadura de 8 milímetros no nosso pilar. Essa ancoragem ela vai gerar um momento neste pilar, chamado de momento mínimo para a barra de porta-estribos, tá? Eu não sei para quem já está acostumado a mexer com software, não sei se vocês já repararam, que para todos os pilares ele considera um momento, né? E para todas as vigas, independente se essa viga é simplesmente apoiada ou não. É justamente por conta desta barra de porta-estribo. Ela vai gerar uma ancoragem nesse pilar que vai gerar um momento. E esse momento é feito em cima da barra, que é o momento máximo que essa barra pode suportar, certo? Então, como que a gente faz essa consideração? Quando nós temos um momento e queremos encontrar a área de aço, nós fazemos aquele procedimento que eu ensinei em vigas, certo? Para encontrar o contrário, é só fazer o processo inverso. Se eu tenho a área de aço, que neste caso aqui são duas barras de 8 milímetros, eu consigo encontrar o momento que essas duas barras conseguem suportar, o momento máximo que essas duas barras conseguem suportar, tendo as características geométricas da minha seção e a área de aço que eu estou estudando. Então é só fazer o processo inverso que você encontra o momento máximo. Nós temos aqui uma viga de 19 por 40, certo? Fazendo o processo inverso, eu encontrei um momento de 1129 kN vezes centímetros, certo? Então, nós vamos considerar para este pilar de borda este momento MK proveniente dessas duas barras de 8 milímetros. Mesmo não tendo um momento devido ao engastamento dessa viga, nós podemos considerar este momento das barras porta-estribos, certo? E como que funciona o dimensionamento de um pilar de borda? Nós temos aqui todos os dados, conforme a gente fez no pilar de centro, nós temos a nossa carga axial NK, nós temos, aqui, com exceção do momento que não tinha, né, no pilar de centro, nós temos o nosso comprimento equivalente, que é de 2,88, a nossa largura da seção em Y, que é de 19, largura da seção em X, que é de 40,
a área da seção, o nosso γn, que é o coeficiente em relação à seção mínima do pilar, que temos aí que seguir a NBR 6118, que a seção mínima é de 19, e conforme essa seção for diminuindo, por exemplo, 17, 16, esse γn vai aumentando. No nosso caso, como estamos utilizando 19, que é a seção mínima, nós podemos utilizar o γn como sendo 1. O γf como sendo 1.4, que é o coeficiente de majoração do concreto, né, ou de ponderação, conforme vocês preferirem. O FCK, que é de 30 MPa, como aqui nós estamos utilizando tudo em kN por centímetro, é 3 kN por centímetro quadrado. O nosso FCD, que é o FCK dividido por 1.4. O nosso FYK, que é a resistência característica do aço, nós estamos utilizando o aço CA50. O nosso DX, que é a distância do centroide da barra da armadura até a face externa do pilar, que nós estamos considerando como sendo 4. E o nosso αβ, que é o coeficiente em relação aos momentos de primeira ordem. Se esse momento de primeira ordem for maior do que o momento mínimo, este αβ ele tende a ser reduzido para a gente encontrar o nosso limite de esbeltez mais para frente. Então, eu vou ditar para vocês o passo a passo de dimensionamento e mesclar o dimensionamento de pilar de centro com o pilar de extremidade, salientando as diferenças. Tá? A primeira coisa que nós temos que calcular são os esforços solicitantes do pilar, que é o ND vezes γn vezes γf vezes NK. Nós temos aqui o valor de 1090 kN e o nosso MD, que é exatamente γn vezes γf vezes MK, que vai dar 1581, que é aquele momento proveniente das barras de 8 mm. Temos que calcular o índice de esbeltez, que é a formulinha padrão, 3,46 vezes LE dividido por H. Nós temos aqui o nosso índice de esbeltez para X de 24 e para Y de 52,4. Então nós temos que considerar efeitos de segunda ordem para o eixo de menor inércia, que é o eixo Y, certo? Então nós vamos considerar os efeitos de segunda ordem. Os momentos mínimos são calculados exatamente igual ao de pilar de centro, né? Que é ND vezes 1.5 mais 0,03 vezes H, fazendo para X e para Y. Temos aqui a nossa excentricidade mínima em X e a nossa excentricidade mínima em Y, que é M, o momento mínimo em X dividido por ND, você vai ter excentricidade mínima em X. E momento mínimo em Y dividido por ND, você terá a excentricidade em Y. E nós temos também a excentricidade de primeira ordem, que é o momento de primeira ordem dividido por ND, que dá 1,45 aqui neste caso. Como o nosso momento de primeira ordem, que é o momento proveniente daquelas duas barras de 8 mm, é menor do que o momento mínimo na seção de menor inércia, nós vamos considerar o momento mínimo. É exatamente aqui que muda o dimensionamento de pilar de centro para pilar de extremidade. Se nós tivéssemos um momento de primeira ordem, que é o momento proveniente da viga, maior do que o momento mínimo, nós consideraríamos o momento de primeira ordem. Do contrário, consideramos o momento mínimo, que é exatamente esse caso aqui. O nosso momento mínimo é maior. Então, o processo de dimensionamento daqui para frente é exatamente igual ao processo de dimensionamento do pilar de centro. É a única coisa que muda, pessoal. Se o nosso momento de primeira ordem for maior, eu uso o momento de primeira ordem. Se não, uso o momento mínimo.
Aqui eu calculo o esbeltez limite, né, que é um diferencial do nosso último vídeo. Eu poderia também ter colocado isso aqui lá, que a esbeltez limite é 25 mais 12,5 vezes a nossa excentricidade mínima ou excentricidade de segunda ordem, dividido por H, tudo isso dividido por alφb, certo? Aí vocês têm a esbeltez limite, todo valor que for acima desse daqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui a minha esbeltez para x. A minha esbeltez para x é abaixo da esbeltez limite, de 25,84. E a minha esbeltez para y é de 52,44. É maior do que a minha esbeltez limite para y. Aqui é para y também. Que é de 26,36. Então, por isso que eu tenho que utilizar os efeitos de segunda ordem para o eixo y. Aqui é o cálculo de momento de segunda ordem, que é o cálculo do Vzinho, que é o Vzinho que a gente vai encontrar no nosso ábaco de Venturini. É ele que vai ditar um dos eixos do ábaco de Venturini, que é ND dividido por AC vezes FCD. Temos um valor de 0,67. O nosso raio de giração, que é 0,005 dividido por H, seja ele HY ou HX, vezes o Vzinho mais 0,5. No nosso caso, como nós já sabemos que o eixo de menor inércia é o eixo mais problemático, então nós vamos considerar o HY. A nossa excentricidade de segunda ordem, que é LE, que é o comprimento equivalente ao quadrado dividido por 10, vezes o raio de giração. Temos aqui uma excentricidade de segunda ordem de 1,86 centímetros. E a excentricidade inicial, que é a excentricidade devido àquele momento proveniente da viga. Como o momento é menor do que o momento mínimo, a excentricidade também será menor. E temos o nosso momento total em Y. Esse momento total em Y, se eu tivesse um momento de primeira ordem maior do que o momento mínimo, eu substituiria aqui, ó, em vez de utilizar o momento mínimo, eu utilizaria o momento proveniente do momento de primeira ordem. Então seria alφb vezes o momento mais ND vezes a excentricidade, e aí eu teria o meu momento total, que é o momento que nós utilizamos para calcular a armadura. Aqui nós vamos encontrar o nosso μ, que é o momento total dividido por HY, neste caso aqui, como é a seção mais problemática, vezes a área da seção, vezes o FCD. E encontramos o nosso μy, que é o outro eixo do ábaco de Venturini. E daí nós temos a nossa relação de dx sobre h para encontrar qual ábaco que nós temos que procurar. No nosso caso aqui, em y, a relação de d sobre h deu 0,21. Então eu sei que eu tenho que utilizar o ábaco 4, tá? Que a relação de d sobre h é de 0,20, o aço CA50, e nós vamos encontrar aqui no eixo do Vzinho aqui, ó, e no eixo do μ. O nosso Vzinho, conforme a gente calculou aqui, ó, ele tem o valor de 0,67, certo? 0,67, e o nosso μ tem o valor de 0,14 arredondando. Então vamos procurar aqui, ó. 0,14, aqui é 0,15, tá vendo, ó? Aqui é 0,15, 0,14 é um pouquinho antes. Vou subir até o eixo do 0,67, que é mais ou menos aqui, e eu encontro exatamente a linha do 0,30. Tá? Aqui o nosso ômega é 0,30.
Então nós vamos substituir lá o nosso roteiro, aqui como sendo 0,30, e o AS será WY vezes a área da seção vezes o FCD dividido por FYK. O que é o FYK? É a resistência do nosso aço, que é de 50 kN por centímetro quadrado, dividido por 1,15. E a nossa área de aço é de 11,2 centímetros quadrados. Certo? Então, vamos lá. Um resumo de tudo isso. Eu sei que o assunto é chato, né? Por isso que eu não na verdade, pessoal, eu tinha feito um passo a passo de tudo isso que vocês estão vendo, eu tinha feito num vídeo passo a passo. Só que o vídeo ficou com quase 1 hora de duração. Então eu resolvi fazer um resumão e fazer esse vídeo aqui só explicando para vocês. E qual que é a síntese de tudo isso, pessoal? Para pilares de borda, se você tiver um momento proveniente da viga maior do que o momento mínimo, aqui ó, o momento mínimo, você vai considerar o momento proveniente da viga. Do contrário, é exatamente igual ao cálculo de pilar de centro, tá? Então, é basicamente isso. Não muda nada se o meu momento proveniente da viga, que é o momento de primeira ordem, não for maior do que o momento mínimo no pilar. Certo? É basicamente isso. Basicamente isso. Certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí pelo formato do vídeo, onde eu não fui fazendo passo a passo, só fui explicando, porque eu tive que economizar um pouquinho de tempo, senão o vídeo ia ficar muito longo e ninguém iria assistir um vídeo longo. Esse vídeo já ficou longo e o outro ficou com quase 1 hora. Certo? Então é isso. Se você gostou, não deixe de curtir, se possível compartilhar, e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!